exercício de mecânica dos fluidos que envolve o conceito de impulso e quantidade de movimento. Para a gente resolver isso aqui, é bom a gente lembrar um pouquinho de Física 1. Lá em Física 1 a gente aprendeu que uma força, ou um somatório de forças, aplicado em um determinado tempo, é igual à variação da quantidade de movimento. Lembrando que esse P aqui, em mecânica dos fluidos, a gente não pode confundir com o ρ. Isso aqui é P. P é igual a massa vezes velocidade. Melhorando essa expressão aqui, a gente então tinha aqui uma força aplicada por um determinado tempo era igual a massa vezes velocidade final menos velocidade inicial. Porque a massa é comum tanto nesses casos aqui, a massa é a mesma tanto no começo quanto no fim. Quando a gente fazia aqueles exercícios de pêndulo em Física 1, tinha que considerar a massa da bala, mas nesses casos aqui de mecânica do fluido, normalmente a massa vai ser a mesma. Vai ter alguns exercícios mais complicados que isso aqui vai mudar e a gente não vai poder deixar o M em evidência. Mas enfim, o que isso aqui diz pra gente? Se a gente lembrar lá de quando a gente jogava bets, a gente tinha aqui uma bolinha de massa M que se locomovia com a velocidade V na nossa direção. Vamos chamar isso aqui de velocidade inicial. Se você fosse um cara bom, eu nunca acertava essa medida dessa bolinha. Se você fosse um cara bom, você aplicava uma força com esse taco, com esse bets, lá em São Paulo é taco. E essa força aplicada por um determinado tempo fazia essa bolinha M, de massa M, mudar a direção do deslocamento dela. A mesma bolinha de massa M agora tem uma velocidade final num outro sentido. A ideia que a gente vai aplicar aqui em mecânica dos fluidos vai ser mais ou menos a mesma. A gente vai ter aqui nessa mangueira um fluido escoando por uma determinada direção, ele vai sofrer alguma força e vai mudar o sentido do escoamento. E o que a gente vai avaliar justamente é isso, porque se houve uma variação na quantidade de movimento, existiu uma força resultante. Se existiu uma força resultante, a gente tem que analisar de onde veio essa força, o que essa força pode causar. Se a gente desenvolver mais essa expressão aqui para poder trabalhar em mecânica dos fluidos, ela tem só uma mudança. A gente vai ter aqui o mesmo somatório de forças, é igual a, vamos passar esse ΔT para o outro lado, vai ficar M dividido por ΔT, vezes velocidade final menos velocidade inicial. Esse tempo aqui, a gente vai considerar um tempo unitário de 1 segundo. Desenvolvendo mais aqui, a gente vai ter que o somatório de forças é igual a... Eu vou colocar já essas unidades aqui em unidades fundamentais para a gente entender a expressão e poder simplificar ela. Então vai ficar massa é quilograma, tempo é segundo, velocidade metros por segundo, menos metros por segundo. Então, se a gente analisar isso aqui, ó, fizer a distributiva, você vai chegar numa expressão somatório de forças é igual a quilograma metro por segundo ao quadrado. Quilograma metro por segundo ao quadrado é a famosa segunda lei de Newton. Somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração. Então você vê que a gente está, na verdade, usando uma versão da segunda lei de Newton na mecânica dos fluidos. Só que o que a gente tem que lembrar aqui é o seguinte, em mecânica dos fluidos, quilograma por segundo é vazão mássica. Então, se a gente lembrar aqui, a vazão mássica, que é M ponto, isso aqui é igual a ρ vezes V vezes a área. Velocidade vezes a área da seção do escoamento, isso aqui é a vazão. Isso aqui é a massa específica. Vamos já colocar isso aqui assim, ó. Aqui é a vazão, que é igual a metros cúbicos por segundo. Rho é quilograma por segundo, como a gente já viu ali em cima, vezes metros cúbicos por segundo. Não. Rho, quilograma por metro cúbico, vezes metros cúbicos por segundo. Quando a gente corta, a gente vai achar que M ponto é igual a quilograma por segundo. É isso aí. Então, isso aqui é a vazão mássica que está aqui nessa expressão. Então, se a gente, resumindo, a expressão que a gente vai sempre usar em McFlow para resolver os problemas de quantidade de movimento vai ser somatório de forças é igual a quilograma por segundo é M ponto, vazão mássica aqui, vezes velocidade final
menos velocidade inicial. Essa é a expressão que a gente vai usar para resolver os nossos problemas. Esta é a bendita. O que a gente tem que analisar agora aqui é o seguinte. Todos esses problemas iniciais são bem simplesinhos, nem envolve... Você consegue resolver direto sem pensar muito. Mas é bom você já criar o hábito de equacionar bonitinho, colocar o diagrama de corpo livre, porque quando chegar aos exercícios mais difíceis, aqui o somatório de forças vai dar um pouquinho de trabalho pra gente resolver. A massa normalmente não vai ser problema, as velocidades também não. O que vai ter que ter um pouquinho de atenção é equacionar essas forças aqui. Então vamos agora analisar aqui como que está acontecendo aqui no escoamento. Aqui eu fiz um volume de controle. Isso aqui é um conceito que nos livros usam para resolver exercícios mais complexos. É mais por hábito mesmo, não é necessário analisar assim com volume de controle, mas é bom que ajuda, né? Então aqui a gente tem, no nosso volume de controle, uma velocidade inicial, uma velocidade final, a gente tem aqui a vazão máxima, e a gente quer saber a força. Ele está até perguntando aqui a força que mantém a mangueira estacionária na horizontal. O que eu costumo fazer aqui é o seguinte. Eu vou lá, pego a velocidade final, porque eu preciso... Vazão máxima, eu já tenho o valor dado aqui. Eu tenho que fazer velocidade final menos inicial. Então, velocidade final menos velocidade inicial. Esse, normalmente, é o seu primeiro objetivo para resolver isso aqui. Os exercícios mais complexos, você vai começar equacionando as forças, mas esse daqui mais simples é só você equacionar a velocidade final menos a inicial. Então, a velocidade final, na direção x somente, aqui é a velocidade final. Velocidade inicial, menos a velocidade inicial. Então, a velocidade inicial é nesse sentido que a gente está vendo aqui, vertical para cima. Menos a velocidade inicial, se a gente lembrar de GA, é um vetor que tem o mesmo módulo, o mesmo sentido, mas a direção oposta. Então, esse aqui é o menos velocidade inicial. A gente lembrar lá de GA, a gente tinha um ponto A, um ponto B, a gente podia fazer um vetor aqui VAB, ou, no outro sentido, esse aqui seria o menos VAB. Então vamos colocar aqui o menos VAB. Menos V inicial. Beleza. Agora a gente sabe que, fazendo aqui a regra do paralelogramo, a gente sabe que para ter velocidade inicial, velocidade final menos inicial, vai dar esse vetor aqui, né? Esse é o vetor diferença. Então essa aqui é a força de reação que ocorre aqui dentro da superfície. Eu já vou tentar explicar essa força melhor, ela é bem chatinha de entender. Acho que isso aqui é a parte mais complicadinha no começo. Se entender que força que está reagindo, que força que está sendo aplicada. Vamos lá. O que acontece é o seguinte. A gente tem aqui o escoamento nesse sentido. Ele se choca com essa parede aqui da superfície da mangueira. Quando ele se choca aqui com essa parede da superfície, a reação da superfície da mangueira gera essa força que a gente acabou de identificar aqui. Isso faz com que ele agora fique para este lado de cá. Então a expressão aqui, ela diz que o somatório de forças é igual a massa vezes a variação na quantidade de movimento. A variação na velocidade, né? A gente aqui tem como calcular a velocidade final, a velocidade inicial e a massa a gente já tem. A força que a mangueira vai aplicar é a reação à força que o fluido fez na mangueira. Então, se essa é a reação à força que o fluido fez na mangueira, a força que o fluido fez na mangueira é nesse sentido aqui. Essa é a força que o fluido aplicou na mangueira e ela reagiu nesse sentido. Essa é a força de reação. E esse evento fez que a quantidade de movimento agora, que no começo era esta, mudasse para esta. E a pergunta que ele faz aqui no exercício é a força para manter a mangueira estacionária. Como a gente viu naquele vídeo no início do vídeo aqui, da mangueira de bombeiro, se você não tiver uma força para colocar isso aqui em equilíbrio,
quando ocorresse esse evento aqui, essa mangueira ia ficar se movimentando. Mas aí tem uma força aplicada, que essa força é aplicada pela pessoa, que mantém esse sistema em equilíbrio, uma força externa. No nosso caso aqui, ele só está pedindo a força para manter estacionária na horizontal. Então, a gente só vai precisar achar a componente X aqui dessa força. Essa força teria uma componente, uma X e uma Y. Uma coisa que a gente sempre vai ter que atentar. Essa expressão aqui, ela é vetorial. Então, você vai ter que fazer o somatório de forças em X, é igual a m ponto velocidade final menos velocidade inicial. Somatório de forças em Y é igual a m ponto velocidade final menos velocidade inicial. Esse exercício ele só está pedindo a componente horizontal. Nos próximos, a tendência ir ficando mais difícil, ele peça os dois. Aí você vai achar um vetor força resultante. Aí você vai ter uma componente I mais uma componente J, que é essa força de reação aqui. Lembrando sempre, a parte mais dificilzinha aqui desse exercício é você visualizar que antes a quantidade de movimento do fluido era esta e ela mudou para essa. Pela expressão que a gente usa, a gente sabe que se houve mudança na quantidade de movimento, existia um somatório de forças. Alguma força foi aplicada para poder mudar a quantidade de movimento, como a gente viu aqui no exemplo do jogo de bets. Uma quantidade de movimento inicial, uma força aplicada, uma quantidade de movimento final. Então, inicial e final. A nossa análise aqui vai ser basicamente essa. Ver como era antes a velocidade, ver como ela se comporta depois. A partir dos vetores velocidade, velocidade final menos inicial, a gente consegue identificar para que lado foi a reação da superfície. Lembrando sempre, essa expressão calcula a reação da superfície, o tubo, a mangueira, um desviador de fluxo, que seja. A expressão que a gente usa calcula a força que a superfície faz ao reagir à força aplicada pelo fluido. Se ele perguntar a força que o fluido faz na superfície, é uma força de mesmo módulo, mesma direção, só com o sentido oposto, ação e reação. Terceira lei, né? E para esse sistema ficar em equilíbrio e a mangueira não ficar tendo vida própria, que nem no começo lá do vídeo do bombeiro, existe uma força externa para equilibrar isso aqui. Se a gente colocar valores aqui, ele só está pedindo a força horizontal, né? Somatório de forças em X é igual a 0,6, que é a massa. Velocidade final. Velocidade final, ele deu aqui pra gente 25 metros por segundo e ela está somente em X. Então, 25 metros por segundo em X. A velocidade inicial. A velocidade inicial era 0 em X. Ela só tem componente em Y. Não esquecer que a gente está tratando velocidade aqui. Velocidade é igual a uma grandeza vetorial, que ela tem uma componente em X e uma componente em Y. Como na saída ela só tem componente em X e na entrada ela só tem componente em Y, a gente analisa aqui que a velocidade inicial em X é 0. Então, a força horizontal, a força em X, é igual a 15 newtons, que é a resposta número A. Número A não, né? Letra A. Enfim, resumindo a coisa toda, a maior atenção que a gente tem aqui é o seguinte: é identificar se ele está pedindo a força aplicada pelo fluido ou a força que a superfície faz reagindo à força do fluido. A expressão sempre calcula a força de reação. Se ele pedir a força que o fluido aplica na superfície, você tem que lembrar de inverter o sentido. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se ele pedisse a força que o fluido faz na superfície da mangueira, ó, a força do fluido é igual a, essa aqui é na direção I, né? Você vê que esse vetor aqui, ó, a componente dele é um vetor do segundo quadrante. A componente x dele seria negativo. Então, menos 15 newton. Então, a gente colocar isso aqui bem bonitinho, ó, força de reação da superfície. Ela é igual a 15 I mais 0. 0 não, né? Eu não calculei. Mais alguma coisa J que o exercício não pediu, eu não calculei. E a força que o fluido faz, é igual a menos 15 I mais alguma coisa J que não foi calculada aqui porque o exercício não pediu. Fazer mais alguns exercícios desses que aí com o tempo vai ficando tudo mais claro.